Olá, eu sou Maria Viviane e irei apresentar agora algumas atividades que podem ser trabalhadas com material dourado. Lembrando que essas atividades podem ser trabalhadas tanto na educação infantil como também no ensino fundamental. Só deve-se ressaltar que na educação infantil, por o material ter peças pequenas que podem ser engolidas, então a gente deve tomar bastante cuidado. Como vocês podem ver, esse daqui é o material dourado. Ele vem dentro dessa caixinha aqui de madeira e vem dizendo aqui, a partir de 3 anos, porque tem peças pequenas que podem ser engolidas. E ele é um material individual, então cada aluno vai ter que ter o seu, mas também tem algumas atividades que podem ser trabalhadas com um único conjunto para a turma. O material dourado que vem dentro da caixinha são esses cubinhos aqui de madeira e eles são as unidades, vem várias dessas dentro da caixinha, vem bem umas 100. E também a gente tem essa torrezinha aqui, ela é formada por 10 cubinhos e ela é uma dezena. E a gente também tem a centena, que é esse quadrado aqui, que ele vem 100 cubinhos, um do lado do outro. Então, vem 2 desse daqui maior, que é a centena, vem 10 desse daqui, que é a torrezinha, que é a dezena, e vem 100 cubinhos desse daqui pequenininho, para a criança conseguir fazer as suas contas matemáticas. Agora que vocês já viram o material dourado, eu trouxe uma proposta de substituição, caso você não encontre o próprio material para comprar, ou então você não queira gastar com material, você pode estar substituindo ele por esse material aqui, que é um material impresso, e que ele fica com as mesmas características de um material dourado, ele só não é em 3D, né, como o material é. Mas ele eu encontrei na internet. Você procura material dourado para imprimir e você acha várias opções na internet. Eu imprimi em papel foto para ele ficar um pouco mais brilhoso e também um pouco mais resistente à folha, mas você pode estar imprimindo em papel normal e colando ou numa cartolina ou num isopor, ou então em qualquer canto que você acha que ele fique mais durinho e mais resistente para a criança. O material fica assim, ó. Como vocês podem ver, eles ficam do mesmo tamanho e são bem parecidos. Então, essa é uma opção mais barata para você substituir esse material. Ó, a dezena fica assim, do mesmo tamanho também. São bem parecidos você olhando, só que um é só um papel e o outro é em 3D. E a centena, ela fica assim, ó. Bem parecido, né? E é uma opção mais barata e você também pode estar trabalhando com as crianças para elas próprias produzirem o seu material dourado, né? Imprime em preto e branco e elas mesmo pintam da cor que elas quiserem. Então, essa é uma substituição para você estar fazendo durante as suas aulas de matemática. Agora que eu já mostrei a substituição e o próprio material dourado, eu vou mostrar as atividades que a gente pode estar trabalhando com ele. A primeira atividade que a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos são os jogos livres, na qual você vai apresentar o material dourado para a criança de maneira livre e espontânea, sem regras, sem explicar para que serve nem nada. Só vai apresentar para ele e deixar ele brincar espontaneamente e livremente. Assim, o professor vai poder observar como é que o aluno manuseia o material, também vai observar se ele fez alguma associação, como por exemplo, 10 cubinhos desse forma uma barrinha dessa. Então, o aluno pode fazer assim, ó, pode fazer essas associações. Olha, professor, 10 cubinhos desse formam uma barrinha dessa. Então, o professor vai só observando o que os alunos vão fazendo, as conclusões que eles vão chegando, de maneira livre e espontânea, sem regras, para que a partir dessa experiência, desse contato inicial, ele possa desenvolver as seguintes atividades. A próxima atividade que a gente pode estar trabalhando é a atividade de montagem, que essa sim o professor vai interferir no jogo. Ele vai estar fazendo perguntas para estimular a compreensão, como por exemplo, quantos cubinhos eu preciso para montar uma barra?
Aí, você vai pedir para o seu aluno separar o total de cubinhos que ele vai precisar para montar uma barrinha dessa. E também ele pode perguntar, quantas barrinhas eu preciso para formar uma placa? Aí você pede para o aluno separar quantas barrinhas ele vai precisar para formar uma placa. E assim vai fazendo essas associações. Ele também pode perguntar, como é que eu posso formar um cubo com 8 cubinhos? Aí você vai pedindo para o seu aluno ir montando e você vai vendo se ele está conseguindo fazer essas relações. Essa próxima atividade que eu vou mostrar é a atividade do ditado. Nela, você vai precisar de cartões com números que você quer trabalhar, uma folha branca para a criança colocar o material em cima, para ela visualizar melhor, e do próprio material dourado. Aí, nessa atividade do ditado, ela vai relacionar cada grupo de peças do material com o seu valor numérico. Aí o professor vai mostrar os cartões dos números e as crianças devem mostrar as peças correspondentes à quantidade dos cartões. Só que não vai ser qualquer peça. Ela vai ter que utilizar o menor número de peças possíveis na hora de montar esses números. Pronto, o professor pede para o aluno demonstrar através de um material dourado o número 10. Aí, como o número 10 pode ser demonstrado? Pode ser demonstrado com 10 cubinhos? Pode, tá certo. Pode ser demonstrado com uma barrinha? Pode também, tá certo. Mas entre esses dois, qual foi o que o professor pediu? Pediu para que fosse feito com o menor número de peças possíveis. 10 cubinhos são 10 peças. Uma barrinha é uma peça só. Então, o 10 vai ser simbolizado por uma barrinha. Isso mesmo. O próximo número, a gente pode pedir 20. O aluno pode pegar 20 cubinhos para demonstrar? Pode, mas como a gente pediu, né, com o menor número de peças possíveis, a gente pega uma barrinha, 2 barrinhas. Então, 2 barrinhas representam o número 20. O próximo que a gente vai trabalhar é o 101. Pronto. O 101, a gente pode pegar 10 barrinhas dessa? Pode, né? Pode pegar 10 barrinhas e um cubinho. Pronto, fica 101, né? Mas como a gente quer com o menor número de peças possíveis, a gente vai substituir as 10 barrinhas por uma plaquinha dessa, que essa plaquinha, ela é a centena. Então, ela simboliza o 100, né? Então, 101. O próximo número que a gente pode estar trabalhando, 110. 110, como o 101 foi dessa forma, né? A centena, que é a placa, mais um formou o 101. Se eu pegar mais 10 cubinhos desse, vai formar o quê? 110, né? Mas como eu falei, com o menor número de peças possíveis, então a gente deixa os cubinhos de lado, pega a dezena, que tem 10, né? Então, forma aqui o 110. Eu espero que vocês tenham compreendido. A gente também pode fazer de forma diferente, como, por exemplo, não dizer os números. Você não fala os números. Você coloca a quantidade, por exemplo, aqui tem uma dezena, né? Aí você pede para o seu aluno escrever aqui na lateral a quantidade que é. Aí se eu colocar 2, é quanto? Aí se eu colocar 3. Se eu colocar mais 2 cubinhos, vai formar quanto? Aí você vai perguntando e vai pedindo para o seu aluno escrever na folha. Por exemplo, aqui, ó, 10, 10, 10, 30. Com mais 2, 32. Então, ele vai colocar aqui, esse material dourado aqui corresponde a 32. Então, essa é uma ótima forma para você colocar adição, também subtração, como por exemplo, e se eu tirar uma barrinha aqui, fica quanto? Aí você vai perguntando para o seu aluno. Aí ele fala 10, 10, 1, 2, 22. E se eu tirar um cubinho, fica quanto? 10, 10 mais 1,
10, 10, 20, mais 1, 21. Então, dessa forma, você pode estar trabalhando de uma forma que seu aluno fique mais interessado, né? Porque é diferente você trabalhar com essas pecinhas que chamam a atenção do que com, por exemplo, só escrito no papel, você só fazendo a conta normal. Então, como a gente pode ver, o material dourado ele é uma ótima ferramenta para prender a atenção do aluno. A próxima atividade que eu vou trazer aqui para vocês é a atividade do trenzinho, na qual você vai precisar de uma folha, do material dourado e de uma caneta para escrever os números. Aí você vai escrevendo os números e vai pedindo para a criança formar um trenzinho, como por exemplo, o primeiro vagão do trem é 1. 1 corresponde ao quê? A um cubinho. Então, a gente coloca um cubinho. O segundo vagão são 2. Então, a gente coloca 2 cubinhos. O terceiro vagão são 3. E assim sucessivamente até chegar ao 10º, né? Que é formado por uma barrinha. Aí, para demonstrar outra sequência de números, você pode demonstrar 11, 12, que é formado não por 10, 11 cubinhos separados, mas uma barrinha e um cubinho. Já o 12, uma barrinha e 2 cubinhos. E assim você vai mostrando o material dourado e pedindo para a criança fazer essa sequência de números. E essas foram algumas atividades que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, mas além dessa, existe uma infinidade de atividades que vocês podem trabalhar com esse material dourado. Ele é um material muito bom e facilita a aprendizagem das crianças, né? Porque em vez da criança só ver aquela conta escrita no papel, você pode utilizar um material dourado para fazer com que a criança aprenda, né, as contas, adição, subtração, multiplicação, divisão, de uma forma mais fácil e mais simples para a criança, porque em vez de ela estar só olhando para aquele papel ou para você escrever no quadro, você vai estar mostrando com as próprias pecinhas do material.